Jonas, capítulo de número 1. Olha, Deus, Ele não se revela aparecendo. Deus, Ele se revela falando. E Ele fala. E quando Ele fala, muda a história, muda a situação, direciona as pessoas. Deus, Ele não se cala. É assim que Ele se revela. Ele se revela falando. Mais uma vez Deus fala. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amita. Se você recebesse essa mensagem aqui, vê se você teria dúvida disso aqui. Olha, se essa mensagem não é uma mensagem direta, clara, precisa. Não é uma mensagem... Veja se essa mensagem não é uma mensagem que você entenderia o que Deus quer. Apronte-te, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Você vai para a cidade de Nínive, proclame uma palavra, mensagem clara. Você está indo para um povo perverso. É como se dissesse assim para você: sobe ao morro do Alemão e fala para os traficantes, se eles continuarem assim, vai vir destruição para eles. É mais ou menos isso, de você estar aqui em Goiânia e você pegar um voo, descer lá no Rio de Janeiro, pegar um carro, subir a favela. Mas essa mensagem é uma mensagem clara. É uma mensagem de ordem de Deus. Sabe o que Jonas faz? Inversamente contrário do que a mensagem diz. Jonas se aprontou, mas foi em direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Depois, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. É mais ou menos assim. Ao invés dele ir lá para o Rio de Janeiro e subir o morro, ele pegou e foi lá para Florianópolis, naquelas praias. Ou ele foi lá para a Bahia, Porto de Seguro. Era um lugar paradisíaco, bonito. Foi isso que ele fez. Ele fez o caminho inverso, fugindo de Deus, buscando comodidade, queria ficar tranquilo. Entrou para dentro do navio, pagou do bolso dele dinheiro. Quanta gente está assim? Deus dá uma ordem para ele, o seu chamado, sua vocação, o que Deus te chamou, o que Deus mandou você fazer. Aí o homem faz o inversamente contrário. O que era para ser feito não faz. Por quê? Porque ele pega o navio, ele paga do próprio bolso para fugir de Deus. É possível fugir do eterno? É possível fugir de Deus? É possível fugir de uma vocação? É possível fugir daquilo que Deus mandou você fazer? Isso é possível. O Senhor, porém, enviou para ele um mar, vento forte, caiu a tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Porque é assim. Você acha que Deus, você diz para Deus assim: Deus, eu não obedeço você, e Deus vai ficar de boca aberta dizendo: tá bom, eu não vou insistir com ele não, se ele não quer, tudo bem. Não, vem problema para você. Diga glória a Deus. É assim. Foi Deus que mandou. Deus mandou. Tem problema que não resolve no culto de quinta-feira. Pastor Luizinho diz: você que está com problema, vem aqui na frente. Deus vai fazer um milagre. Porque tem problema que não precisa de milagre, precisa de conserto. As pessoas têm que aprender de que tem problema que resolve orando, repreendendo os demônios, e tem problema que resolve se consertando diante de Deus. Tem problema que resolve mudando o curso da história e voltando a ser aquele que Deus mandou para ser. E tem gente que acha que Deus não é soberano, de que lá no céu não tem um Deus que ainda manda, que não é soberano. Nós somos os seus filhos, os seus servos, somos propriedades dele.
E nós não chegamos e dizemos, nós não queremos, e batemos no pé e dizemos que não vamos fazer. E Deus lá do céu fala, tá bom então não. Tormenta, tempestade, até você ficar no lugar. Vento forte. Quando ele disse, eu entro dentro do navio e fujo do Senhor, Deus falou, eu dou um jeito em você. Tem problemas aqui financeiros, problema no lar, problema na família que vai resolver. Mas na hora que você voltar para o ponto que Deus quer para a sua vida, para a função que Deus te enviou para fazer, para o ministério pelo qual Deus colocou para você fazer, e você está correndo e fugindo de Deus, como se fosse possível fugir de Deus. O Senhor, porém, enviou o mar, vento forte, tempestade, violento, ia despedaçar tudo. Com medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que socorresse, lançando a carga ao mar. Olha só, eles oravam ao Deus do céu, ao Deus da nuvem, ao Deus do mar, ao Deus da terra, aos deuses que não era o Deus verdadeiro. Eles oravam assim e começaram a pegar os seus materiais e dar prejuízo. Olhe para seu irmão aí, fala para ele, se você está rebelde, saia do meu barco. Eu não quero você perto de mim não. Vai dar prejuízo para mim. Você pega um rebelde, coloca ele do lado, daqui a pouco é prejuízo financeiro que ele dá para você. Os homens estão orando. Sabe quem é que não ora? O profeta não ora. Porque o cara rebelde, a única coisa que ele não tem vontade é orar a Deus. Irmão, o homem quando ele está em rebelião com Deus, ele não sente desejo de buscar o plano de Deus, o propósito de Deus. Ele não tem desejo nenhum. Todo mundo ora, menos ele. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Está lá dormindo, tranquilamente. Tempestade, os outros jogando tudo, orando. E ele lá dormindo. Você já viu isso? Você já viu isso? Na casa de alguém que não está aqui, você fala, pastor, lá está uma bagunça, um trem esquisito, o inimigo assim, pastor, está cirandando, a tempestade está grande, e o homem está lá, Netflix, clicando lá nos sites, tranquilo. Só ele não sente, parece estar anestesiado. Só ele não sente que a situação precisa ser mudada. Esse não é um caso de um descrente, não. Isso aqui é um caso de um profeta de Deus. Isso aqui é a realidade de alguém que foi vocacionado. O capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa, rapaz? Ele disse, levante e ore você também a seu Deus. Porque só ele não orou. Todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu. Por que esse homem não ora? Ele está tranquilo aqui. Quem sabe ele prestará atenção para nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou a sorte. Vamos lá, pau ímpar. Vamos tirar todo mundo a sorte. Papel, tesoura, como é que é o nome? Pedra. E nós vamos fazer aqui, vamos tirar a sorte. O último, quem caiu? Pau ímpar, todo mundo, pau ímpar, sai. Vem para cá, pau ímpar, pau ímpar. É assim, irmão. Deus faz o camarada envergonhar na frente de todo mundo. Você não era crente? Você não era profeta de Deus? Até no pau ímpar ele perde. Vai lá. Perdeu. Como pode? Como pode esse homem aqui, que é um profeta de Deus, indicar uma sorte, acertou o culpado e caiu em Jonas? Os ímpios, irmãos, sabem quando nós estamos bem com Deus e quando não estamos. Eles sabem. Eles notam isso. E ali, Jonas, depois que tiraram a sorte,
Perguntaram por que essa terrível tempestade veio sobre nós. Perguntou: quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Aí Jonas pegou e tirou a carteirinha assim de pastor e colocou na venta deles. Ele falou assim: então eu vou contar para você. Eu sou hebreu e adoro o Senhor Deus dos céus. Esse Deus que vocês estão adorando, do mar, da terra, pois não, eu adoro. Eu sou hebreu, eu sou profeta do Senhor. Eu adoro um Deus que é dono do sol, do mar, do céu, da terra. Todo mundo ficou surpreso. Então você é isso tudo? Ele falou: eu sou uma grande autoridade diante desse Deus. Gente que fica mostrando autoridade de carteirada nos outros assim, normalmente as pessoas não notam que ele tem unção. Não ora e depois vem dar carteirada nos outros. Eu sou uma pessoa. E Deus, aqueles homens olharam ele. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram, pois Jonas havia contado que tinha fugido desse Deus. Aí perguntaram: como é que você fez isso? Por que você faz essas coisas de fugir de Deus? E visto que a tempestade piorava, aumentava, perguntou: o que devemos fazer com você para que essa tempestade se acalme? Sabe quem responde? Jonas. Jonas respondeu: joguem eu no mar. Ele vai voltar a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é minha culpa. Em vez disso, o marinheiro remaram com mais força para levar a embarcação para a terra, mas não conseguiram, porque o mar e a tempestade se tornava ainda mais violento. Então, sabe o que aconteceu com os marinheiros? Depois de ouvir que ele era um profeta desse Deus vivo e era hebreu, esses marinheiros começaram a clamar o Deus verdadeiro. Converteram todo mundo e começaram: ó Senhor, Deus dos hebreus, Deus do céu, da terra e do mar, dá um jeito nessa tempestade, não queremos ver. Eles começaram a orar pelo profeta e orar pelaquela situação. Então o Senhor, eles falaram: não nos deixe morrer por causa desse homem, se não nos responsabilize pela sua morte. Ó Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se acalmou. Jogou o homem no mar e a tempestade calmou. Espantado com grande poder, os marinheiros lhe fizeram um sacrifício e firmaram um compromisso de servir a Deus. Converteram todos. E o Senhor fez um grande peixe. O Senhor enviou um grande peixe. Dirigiu um grande peixe para engolir Jonas. E eles engoliram e ele engoliu Jonas. Porque quando você diz assim: eu quero fugir de Deus, e você diz assim: tempestade não vai mudar a minha posição, eu não vou pregar o evangelho, não vou viver no ministério, não vou cumprir o chamado. Aí Deus vai lá e expõe você no meio de todo mundo. Aí depois que você é exposto no meio de todo mundo, e você vai lá e confessa, aí você diz assim: agora eu quero morrer. Não é isso que você fala? Você fala: tá bom, pai, Deus, agora arranca a minha vida que eu vou no mar. Aí Deus diz bem assim: tá bom, eu vou mandar um grande peixe. E o grande peixe veio e engoliu ele. Depois da tempestade, vem mais essa prova e mais essa luta. E eu dou graças a Deus por essas lutas que faz a gente converter e faz a gente voltar para o chamado. Lá dentro desse grande peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites. Eu não sei, mas a Bíblia aqui vai dizer que as algas, uma escuridão lá dentro. O cheiro não deve ser muito bom. Cheiro do ventre do peixe, um grande peixe, não deve ser muito bom o cheiro lá dentro.
forte. E ele está lá dentro. Ele está lá no meio. 3 dias e 3 noites. Depois que ele passa 3 dias e 3 noites lá, que ele não morre. Porque você acha que Deus lá do céu vai dizer: eu mandei uma tempestade, você não mudou, então tá bom, você resolve, morra. É assim? Não, ele falou: eu vou mandar mais outro para você. Agora você vai ficar na escuridão sozinho, sem ninguém, no mau cheiro, para você refletir lá dentro. Aí lá dentro, sabe o que ele pensou? Vou orar. Capítulo 2. Então dentro do peixe Jonas orou. Agora lembrou. Até que fim lembrou de orar. Até que fim ele lembrou que ele tem um Deus, que ele pode conversar. Lá dentro do fundo do peixe ele diz: a minha alma clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste. Aqui ele mentiu. Quando for orar, seja honesto. Essa oração aqui é uma oração desonesta. Ele começa com uma oração desonesta, porque não foi Deus que lançou, ele que pediu. Ele diz: me lance no mar. Aí ele está dizendo: nas profundezas do oceano me lançaste. Quem falou que Deus lançou ele lá? Deus mandou um peixe grande, mas quem pediu para jogar no mar foi ele mesmo. Porque tem gente que está passando por problema e não faz uma análise para ele quer culpar Deus. Aí ele quer: olha Deus, esse problema todo, olha onde que eu vim parar. Estou aqui no fundo do mar porque o Senhor me colocou. Não foi Deus que colocou, foi você mesmo. Você disse para os marinheiros: me joga daqui. E os marinheiros jogaram você. Eu afundei até o coração no mar. As águas me envolveram. Fui coberto por tempestuosas ondas. Então tu me expulsaste da tua presença. E no entanto, olhei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas. E as águas se fecharam sobre mim. As algas marinhas me enrolaram a minha cabeça. Olha que situação horrível. As algas marinhas na cabeça. Eu afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, eu lembrei do Senhor. E a minha oração subiu a ti. Em teu santo templo, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias do Senhor. Eu, porém, oferecerei sacrifício de ti, cânticos de gratidão. Aí, irmãos, ele fala uma coisa aqui, que Deus falou assim: agora era isso que eu queria ouvir. Sabe o que ele falou aqui? Eu vou cumprir com todos os meus votos diante do Senhor. O que eu combinei com o Senhor, eu vou fazer. O que eu nasci para fazer, eu vou fazer. O Senhor quer me mandar para esse lugar, eu vou. Pois somente o Senhor para me livrar. Quando ele terminou essa oração, versículo 10. O Senhor disse para o peixe: vomita ele. Você quer fazer a sua oração aí sentado? Tem coisa que resolve você dizendo para Deus: eu vou me consertar, Deus. O que eu votei, eu vou cumprir. O que eu votei, eu vou cumprir, Deus. E Deus vai dizer: problema saia da vida dele. Vomita ele. O grande peixe. Olha, irmãos, Deus não falou com Jonas, Deus falou com a natureza. Deus falou com a tempestade, falou com o peixe. Vomita ele. Está resolvido o seu problema. Resolveu o problema. Vomitou o homem através da oração. Por isso que você tem que orar. Amém?
Ele vai insistindo com você. Deus fala pela segunda vez: apronta-te, vá à grande cidade de Nínive e transmite a mensagem que eu já te dei. Ele falou: agora sim. Dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la por inteira. No dia que Jonas entrou na cidade para proclamar às multidões, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde os mais importantes até os mais humildes declararam jejum e se vestiram de pano de saco. Sabe o que aconteceu? Deus disse para Jonas: Jonas, vai a Nínive. E Jonas ouviu e obedeceu. Não foi por prazer, obedeceu por conta da ordem de Deus. Então hoje eu vou dar um conselho para você. Aqui, se Deus falou com você, vá bicudo, mas vai. A tromba: não quero, pastor. Eu não quero ir para aquele lugar. Pastor, não gosto de trabalhar naquele departamento. Pastor, não gosto de trabalhar com aquela mulher. Eu não quero, pastor, trabalhar com aquele homem. Não, pastor, olha, se eu pudesse, eu não mexia com isso. Faz. Bicudo, mas faz. Amém? Vai bicudo, mas vai para Nínive fazer o que Deus te ordenou. Deus não te ordenou assim? Então tudo bem, vai lá para Nínive e faz isso. Dessa vez ele obedeceu, foi para Nínive, andando no meio do deserto, longe. O serviço foi tão mal feito o serviço, mas o Espírito Santo ainda usa serviço mal feito. Porque para pregar o evangelho lá, a Bíblia diz, precisava de 3 dias, e ele pregou tudo em um dia só. Olha o tanto que foi bem feito. Precisava de 3 dias para pegar o evangelho. A Bíblia está dizendo, era necessário 3 dias, e Jonas chegou em um dia só, ele fez tudo. Como é que ele fez? Fez mal feito. Mas mesmo assim, serviço mal feito, o Espírito Santo foi lá e converteu o coração. E do mesmo jeito que aconteceu com os marinheiros que converteram todo mundo, o tal do Jonas tinha a mesma unção de Deus. Porque ele chegou lá, proclamou o evangelho, sabe o que aconteceu? Todo mundo da cidade, do mais novo até o mais velho, do mais rico até o mais pobre, falou: vamos decretar o jejum. Vamos decretar o jejum e vamos se vestir de sacos e vamos converter. No mesmo dia, os habitantes creram em Deus. O rei de Nínive ouviu Jonas, desceu do trono, vestiu vestes reais, pano de saco, sentou sobre um monte de cinza. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo animais, nem gado, nem rebanho, poderá comer e beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira e não os destruirá. Quando Deus viu que fizeram tudo isso, como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu aquele povo. Capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido. Jonas ficou furioso. O profeta agora virou lá no Nordeste a gente diz que é o siri. Quando está no balde, fica irado, o profeta irado, furioso. Por quê? Agora ele voltou a orar a Deus para se queixar com Deus. Se ele pudesse, ele vinha no gogó de Deus assim. Profeta furioso. Ele chega e ora a Deus dizendo: antes
de eu sair de casa. Não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor. Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo. O Senhor é lento em irar-se. E o Senhor é rico e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade aos outros. Meninos, jovens, vocês que conhecem Deus pelos livros, que diz para Deus assim: eu li na teologia sistemática, está lá, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu sabia que o Senhor iria agir assim. Como é que você sabe e você mesmo assim foge? Deus ama quem a gente odeia. Jonas odiava aquele povo, mas Deus ama. Deus ama aquela prostituta, aquele drogado. Quando Deus diz assim: eu vou te usar para você ir lá atrás dela, Deus ama eles. Deus ama os perdidos. Deus tem interesse em salvar. E a gente está raivoso. Deus, por que tu salvou? Por que o Senhor salvou esse homem, essa mulher? Olha que homem perdido. Tem mais alguém mais perdido que o apóstolo Paulo? Que matava os crentes? E Deus fez um vaso de honra. Olha para trás, olha você, olha a sua vida, olha a vida de vocês. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. E teve um Deus que por sua infinita compaixão enviou gente que foi lá e pregou o evangelho para a gente. E a gente fica todo cheio dos conceitos. Olha Deus, eu sabia que o Senhor é bondoso. Sabia? Você sabia que eu era bondoso? E mesmo assim, achava que eu iria destruir as pessoas? Você sabia que eu era misericordioso e você não queria pregar o evangelho? Você sabe? Precisa ter experiência com Deus, para a gente não ficar acadêmico, só com a letra morta. Da gente ler a Bíblia para passar informação e não querer transformação das pessoas. E fala um bocado, um punhadinho de palavra, bonitinha, achando que está abafando, mas diante de Deus, é profeta morto. Porque não tem. Lá dentro tem que gostar de gente. Lá dentro tem que gostar de pessoas. Não é ler um punhado e memorizar a Bíblia e achar que está tudo bem, agora pode pregar o evangelho e está tudo bem. Tem que ver transformações da pessoa e sentir prazer com isso. E dizer: muito obrigado, Senhor, pelaquela alma que hoje está aqui transformada em nome de Jesus Cristo. Deus vai levantar uma turma de profeta aqui que ama a gente e ama. Deus vai levantar homens assim, mulher assim, homens que têm sensibilidade de subir as montanhas e descer os vales por conta de uma alma perdida. Almas perdidas. Deus vai levantar essa igreja para trazer e resgatar as almas perdidas. Oh glória! Agora, pois, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que eu viver. Olha que cena. Tira a minha vida, porque eu não aguento ver os outros bem. Eu não vejo, Senhor. Sabe aquele drogado que ele chega aqui e começa a pregar o evangelho? Assusta não, dê glória a Deus. Fala: Senhor, muito obrigado, Senhor, esse teu filho. Porque é assim mesmo, é o primeiro amor, faz as pessoas reabrir para o evangelho. O fogo do Espírito está queimando. E Jonas pede a morte. Então Jonas foi até um lugar ao leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que acontecia com a cidade. Estava esperando queimar ainda. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta
que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta e secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento do leste, que também soprar em Jonas, mas enviou o sol para bater também na cabeça dele, até ele sentir-se fraco. Aí ele desejou morrer de novo. Ele falou: aí não, para mim é melhor morrer do que eu viver. Deus perguntou: você acha certo ficar irado por causa dessa planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer até morrer. Então Deus disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para ela crescer. Ela depressa aparece e depressa murcha. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir o que é certo e o que é errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter amor e compaixão por essas pessoas? E o livro termina assim, sem o profeta se arrepender. O livro termina dizendo para o profeta a pergunta que a gente responde hoje: quantas provas Deus vai levantar para você compreender de que você precisa voltar à posição? O livro termina dizendo isso, de que os marinheiros, os ímpios, se convertem, e os ninivitas se convertem, mas o profeta relutava com Deus, obstinado de coração. O livro termina dizendo que a natureza obedece. O mar, a tempestade, o vento, a planta, a lagarta, a baleia, que é o grande peixe, todos eles obedecem, mas o profeta não obedecia. E o livro termina perguntando: eu não posso fazer amor e eu não posso ter compaixão com essas pessoas, para que nós, não é que Jonas não se arrependeu, é para que a gente responda o que é preciso para fazer, porque aqui é a prova grande do amor de Deus para Jonas. A tempestade é o amor de Deus, o grande peixe é o amor de Deus. Se Deus quisesse matar Jonas, Ele já tinha matado. Ele mesmo teria suicidado lá. Mas Deus não tem essa pretensão. Deus, Ele insiste com você. E eu repito, tem problemas que vêm para que você perceba de que é Deus que quer o seu conserto. É duro eu pregar isso num domingo à noite, mas eu quero dizer para você, hoje é um dia de conserto. Nessa casa Deus está fazendo um conserto com você. E eu quero ver se você é corajoso de você sair do seu lugar e vir aqui na frente.